Vamos lá. É Lawrence. Ai, nome chique, gente. Primeira coisa que você perguntou foi sobre a relação com a nossa imagem. Eu achei terrível. Na primeira vez que eu vi esse filme exibido numa tela grande, eu falei, gente, a minha boca é torta, eu tô arrasada. Gente, eu falei, gente, eu sou bicuda, minha boca é torta, eu tô péssima. Aí o Roberto fala assim, que isso, você é linda. Mas é difícil, porque... E aí você toca num ponto que é importante, que é, primeiro, quando o Davidson foi à minha casa para gravar, eu não queria também, porque eu falei, gente, o homem vai filmar minha casa. Ele vai me filmar, e aí você tem... Eu sou muito sem vergonha na vida, assim, mas, tipo, câmera é uma coisa que me trava. Eu sou sem vergonha. Não, eu sou sem vergonha mesmo. E câmera me trava, então falar para a câmera era esquisito mesmo, assim, porque também a gente não foi criado para os holofotes, né? A gente foi criado para ficar atrás da câmera segurando para ser o operador de câmera, não aquele que dirige para onde a câmera tem que ir, não para aquele que decide o que a câmera precisa captar. Então, é também uma questão de desconforto, mas também eu fui aprendendo nesse próprio processo do filme que a gente precisa botar a cara para falar algumas coisas. Eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, que tive as minhas práticas e que sempre era a pessoa que, não, gente, não me chama para dar entrevista, não me chama para falar, porque eu sempre tive essa coisa de, não, eu tenho vergonha, eu acho melhor não ir, acho melhor não tirar foto, acho melhor não me filmar. Esse ainda é um processo que eu tenho atravessado, mas também por entender que, olha, tem um monte de gente por aí privilegiada por uma sociedade racista que está falando um bando de besteira, e eu tenho algumas coisas interessantes para falar também, né? Então, e mesmo que não tivesse, eu também tenho que me dar a oportunidade de falar besteira para mais gente. É importante. E aí foi meio difícil esse processo, e depois me ver foi péssimo. Cada vez que eu olho, eu estou me acostumando agora. Assim, cada vez que eu olho, eu vejo que eu falo expansiva, né? Com a boca torta. Estou me acostumando e acolhendo a minha boca torta também. Mas tá ficando mais tranquilo. A terapia está me ajudando nisso também. E como a Rose, né, me perguntou como que é o trabalho com os colegas. Essa escola que eu trabalho é um CIEP, no alto da Vila Cruzeiro. Quem minimamente sabe alguma coisa da Vila Cruzeiro vai entender mais ou menos do que eu estou falando. É uma favela no bairro da Penha e é muito conhecida por ser uma zona extremamente empobrecida e violenta. Então, eu estou nessa escola há 10 anos, sem vínculo. Eu não sou funcionária, não sou servidora da prefeitura. Entrei como estagiária e entrei como estagiária enganada pela funcionária da CRE, porque me mandaram para uma escola de criança e eu achava criança bom com batata. E aí eu cheguei lá, e já que a gente está na nutrição, né? E aí eu cheguei lá e pensei, gente, me mandaram aqui para as crianças, o que eu vou fazer? Só que era um estágio remunerado, uma pessoa graduanda da UFRJ dura, um estágio remunerado para quem está falando da área de humanas. Você também sabe do que eu estou falando. Então, eu pensei, vou nessa aí. E aí eu fiquei, gostei das crianças, gostei da escola, estou lá há 10 anos. Nessa de acabar o estágio, fui ficando, fiz voluntariado para várias coisas e comecei a desenvolver esse projeto, que era um projeto inicialmente de leitura, por causa da minha formação em literatura também. Então, eu falei, vou fazer um projeto de leitura, vou aproveitar a sala de leitura que não tem professor. Me juntei com um amigo meu que é professor de educação física, que também tinha interesse com promoção de leitura, e a gente decidiu que, a princípio, a gente ia abrir a sala de leitura e promover atividade na sala de leitura. E aí, quando essas atividades na sala de leitura mostraram para a gente que a gente tem questões raciais gravíssimas para tratar, aí a gente falou assim, bom, então a gente não pode ser mais 2 professores que vai ler Branca de Neve, né? Então a gente vai ter que fazer alguma outra coisa. A princípio, o trabalho da escola com essa discussão era meu e desse meu amigo. Depois de um tempo, esse meu amigo saiu e eu toco esse trabalho sozinha, não sozinha, sempre, porque eu tenho parceiros de fora, que eu tenho amigos que eu boto todo mundo para trabalhar comigo, né? Gente, olha só, principalmente se for negro. A gente tem uma pauta racial, aqui, olha só, o que você sabe fazer? Eu sei tocar instrumento, então tu vai tocar o instrumento comigo lá com as crianças. E aí eu vou chamando as pessoas. Então, eu nunca estou sozinha. Mas, a princípio, o trabalho era nosso. Então, a gente virou os especialistas de preto da escola, né? Então, olha,
Precisa falar alguma coisa de 13 de maio. Chama lá a Heloísa. Heloísa que entende essas coisas de preto aí. Aí você vai lá e faz o trabalho. Só que a gente também começou a entender que não dá para você virar o especialista de preto. Primeiro, porque não tem que ter um especialista de preto. Segundo, que esse é um problema de todo mundo. A gente tem uma escola com aproximadamente 300 crianças que eu dou oficinas para 2 turmas. Eu não posso trabalhar com 2 turmas e tenho professoras, funcionários e um currículo extremamente racista. Então, as outras pessoas também precisam ser inseridas e responsabilizadas nesse processo. E aí, depois de um tempo que a gente foi tocando isso, as outras professoras também foram acompanhando como era o processo, mas, por exemplo, eu nunca tive resistência. Como eu estou há muito tempo nessa escola, e essa é uma escola de difícil acesso, de área de muita violência, ninguém quer fazer nada lá. A maioria os poucos professores que já passaram do estágio probatório que estão lá é porque amam aquele espaço, então estão lá porque querem estar. Os outros estão porque estão no estágio probatório, então não dá para escolher muito. Então, a gente não tem essa coisa de toda hora vai alguma coisa na escola. As diretoras sempre foram de... eu quero fazer qualquer coisa na escola. Heloísa, o que você quer fazer? Você precisa de qual horário? A escola sempre foi muito aberta para mim, porque não tem nada. Então, nunca tive essa resistência. Não pode fazer, não pode falar disso, nunca foi uma questão. Embora, inicialmente, a gente não tivesse adesão. Depois de um tempo, a gente começou... No primeiro ano, a gente começou... Quando a gente passou a trabalhar com essa questão racial, a gente tinha uma professora branca, loura, Barbie, que era a professora que trabalhava em relações étnico-raciais na escola. E aí ela falava assim, que bom que você entrou, porque é insuficiente o que eu faço. Primeiro, porque eu não sei muita coisa. Segundo, porque é muito difícil eu convencer essas crianças que elas são ótimas se sou eu que estou falando, porque elas querem ser eu. E isso era muito visível. Essa professora sentava, as meninas todas da sala ficavam revezando para ver quem ia pentear o cabelo dela. Então, ela falou, a sua presença aqui, com o seu cabelo, com a sua figura, me ajuda a instrumentalizar isso. Então, essa turma dela, por exemplo, foi a primeira turma que eu trabalhei com o projeto nesse escopo. E foi uma das professoras que mais me ajudou nesse processo. Depois entrou a coordenadora pedagógica, que é uma coordenadora negra e que estuda essas relações étnico-raciais. Então, essa coordenadora é maravilhosa, a gente vive inventando moda. E aí a gente bota todo mundo, e agora que ela está na coordenação pedagógica, as atividades deixam de ser pontuais. A obrigatoriedade de colocar determinadas atividades e pensar na questão racial, isso entra na pauta, isso entra nos centros de estudos, isso entra nos conselhos de classe. Então, a gente não tem mais cartazes na escola de atividade das crianças que só tem criança branca, por exemplo. As fotos Dia das Mães, a foto das mães tem que ser negra, a foto das crianças, as representações, pelo menos, vão incorporar uma maioria negra, isso é pensado. E agora a gente tem, com esse tempo do projeto, a gente executa, esse projeto funciona de que forma? A gente faz oficinas semanais, com 2 turmas, porque é o que dá para fazer, porque a gente não tem dinheiro, né? Eu não sou funcionária, eu sou voluntária, então funciona sem verba. E aí a gente faz oficinas semanais com 2 turmas, 1 hora cada turma. Ao final de cada semestre, então em julho e final de novembro ou início de dezembro, a gente faz uma atividade que a gente chama de que é a atividade de culminância. E aí a gente para a escola inteira, abre essas oficinas para toda a escola, então todas as turmas participam, os responsáveis participam, todos os funcionários participam, e aí é quando eu levo um número enorme de gente preta das mais variadas áreas para dentro da escola. E aí tem a galera da música, tem a galera das artes plásticas, tem cinema, tem contação de histórias, tem tudo, e aí todas as turmas participam de todas as atividades. Como a gente fez três atividades dessa, as professoras passaram a se interessar também. Ano passado, por exemplo, a nossa atividade de encerramento do ano letivo deixou de ser a festa do Natal e foi a festa da consciência negra, a partir da prática do projeto que foi estendida para toda a escola. Então, não só as nossas oficinas levaram coisas para apresentar para a escola, mas também todas as outras professoras, pelo menos no mês de novembro, trabalharam essa temática. É claro que pensar que elas ainda estão trabalhando no mês de novembro é insuficiente, porque a gente precisa, mas é um avanço enorme dentro de uma estrutura que a gente vai trabalhar um dia, né? Que a gente vai ler uma história, que a gente vai fazer outras coisas, e a gente está vendo que algumas coisas estão caminhando. E a gente tem que trabalhar, né, o trabalho de formiguinha mesmo, não tem muito o que fazer, tá? Obrigada. Então, vocês viram no filme, né? Eu sou muito tímido mesmo. Mas é um trabalho que já me trabalhei. Me trabalhando nesse processo de timidez aí, então foi muito difícil, foi pouco não, né?
Esse rapaz aí teve muito trabalho comigo. Vocês viram até a última cena, acho que é a última cena do filme, que é não abre um sorriso nenhum. Vocês já sabem por quê, pelo que eu falei em relação ao lugar da Zona Sul. Que realmente, até hoje, eu estou lá toda semana, mas é aquilo, parece que um tipo de um bloqueio, porque eu estou uniformizado, trabalhando, então andei normalmente. Mas eu tirei o uniforme, andei ali sem isso fica muito complicado para mim. Mas é um processo que eu venho trabalhando e tentando ficar mais tranquilo em relação a isso. Tá aí a imagem, claro, muita timidez. Aí o final do filme também, que eu fiquei mais tranquilo também para fazer e tudo. Não teve muita coisa não. Eu sou mais falante do que o Adelson, mas bem mais. Só que vocês também viram que eu também, assim, eu sou falante aqui com vocês. Não sei nem, assim, se a gente se conhecer, eu vou falar. Se vocês não falarem respira, eu também não vou respirar. Mas, assim, diante da câmera, eu também fiquei meio tímida. Não parece, mas eu fiquei meio tímida. Eu atropelei as palavras na hora que eu fui falar em relação à inscrição dele no Pedro II. Eu falei que era matrícula, não era matrícula. Eu fiz a inscrição dele, esperei o sorteio para depois fazer a matrícula, óbvio, né? Mas na hora eu fiquei muito nervosa. E aquilo assim, eu estou acompanhando o que eles estão passando, mas assim, para mim também é uma coisa diferente, porque as pessoas também acabam conhecendo um pouco de mim e da minha família, né? Porque o que eu falei ali é verdade. Eu acredito que a história de vida da minha família vai mudar através da educação. Eu sou de uma família onde eu e mais uma prima terminamos o ensino médio. Na minha família não tem nenhum universitário, não tem ninguém formado e não tem ninguém estudando. E eu quero mudar a história da minha família, sim. Eu tenho primos que são mais novos do que eu e que eu faço, eu sou chata de ficar insistindo para que eles estudem. A minha família materna é da Tabajara, em Copacabana. Então, para mim, a ida para a Zona Sul é tranquila, porque eu fui criada na Zona Sul. Mas aquilo assim, a última cena do Adelson, vocês não têm noção do que foi. Eu acho que se eu e a minha filha não tivéssemos lá, ele não teria feito. Ele estava trêmulo, ele só não chorou. Para vocês entenderem o nervosismo e o pavor que ele tem daquilo ali. E a minha outra parte da família é da Cidade de Deus. Então, aquilo assim, eu sou de família de comunidade. Então, aquilo assim, eu acredito de verdade que o Roberto e a Heloíse, algum de vocês aqui é tangível. Pode acontecer comigo, pode acontecer com a minha família. Então, isso assim, isso está fazendo bem para eles, mas está fazendo muito bem para a minha família também. Boa tarde a todos. Eu sou Roberta, estudante da graduação, daqui da UEST, estou fazendo uma segunda graduação, agora em Pedagogia. Sou amiga da família, principalmente da Rê. E eu só vim dar um complemento do filme, que tem uma indicaçãozinha no final, e ela agora acaba de falar. Minha amiga agora já está na graduação e ela está mudando essa história da vida e já mudou o final do filme completamente. Então, só para dar esse relato. E o orgulho que eu tenho de ser sua amiga. Só isso. Olá, meu nome é Isabela, eu sou estudante de psicologia e concordo com o que o Thiago, né? O Thiago falou sobre essa distância assim, da nossa faculdade, de discutir sobre isso. Atualmente eu faço faculdade numa instituição privada e a gente não discute sobre questão racial e eu fui buscar isso sozinha. E você comentou sobre o seu processo de transição. Eu passei por isso também e eu acho que isso me aproximou muito da questão racial. Mas o que eu queria dizer, e na verdade o Adelson já falou um pouquinho nessa fala, é que me tocou muito o seu relato sobre ir à praia, como é difícil para você e como é que isso afeta, né, a nossa relação com a cidade, com o território. Atualmente eu atendo lá na minha faculdade
E a gente teve um caso muito parecido, assim, de um jovem negro que trouxe para atendimento um medo dele de entrar em banco. E a pessoa que atendeu ele, né, a estagiária, que ela também é estagiária, negra, ela não conseguiu perceber o porquê que ele sentia esse medo, né? Por que ele não queria entrar. Ela individualizou muito ali o olhar. Nossa, mas que dificuldade é essa? Eu não sei, eu queria levar para todos da banca, falar um pouco sobre essa questão do território, como é que a gente pode fazer para mudar o olhar dos novos estudantes que estão entrando nas universidades, e o que a gente, não sei, pode tentar fazer com que ajude esses novos profissionais, que essas pessoas vão atender pessoas negras, né, que são atravessadas pelo racismo. E também perguntar ao Adelson como foi para vocês, né? Você falou um pouquinho, mas como é que foi esse processo de participar do documentário? Falar é difícil, né? Como é que foi isso para você? E ir para a praia também. É isso. Obrigada. Obrigada pelo documentário. Obrigada.